Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos semanalmente o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. E hoje o nosso bate-papo vai ser com o Vinícius Pineda, que é diretor de Procurement e Supply Chain na Westrock, que é uma empresa especializada, americana, que fornece soluções de produtos em papel e também embalagem. Eu sou o Rodilson Silva, o Tuco, e hoje eu tenho a honra de receber o Vinícius, que é formado em Engenharia Mecatrônica pelo Centro Universitário do Instituto de Mauá e Tecnologia, especialização em projetos pela FIAP e MBA em negócios para engenheiros pela FAAP. Além disso, ele também é especialista em planejamento estratégico e gestão de diretivos, indiretos e logística, envolvendo gestão de fornecedores, desenvolvimento de novos fornecedores e negociações, além também da integração e otimização do supply chain, desde a execução do S&OP. Baita currículo, então, como sempre, sem mais, gostaria de estar recebendo aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Vinícius Pineda. Vinícius, seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda, me ajudar a fazer mais um episódio diretamente de Vinhedo, como a gente conversou. Seja muito bem-vindo aqui ao GuiaCast. Obrigado pela oportunidade, Rodilson. Prazer estar aqui contigo, poder compartilhar um pouquinho aí de algumas boas práticas nessa cadeia tão importante que é a supply chain. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Vinícius, vamos lá, o nosso bate-papo de hoje é para falar sobre inovação na embalagem, tecnologia, falar sobre desafios, nesse contexto tão importante do supply chain. Iniciando, eu gostaria que você pudesse primeiramente falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória profissional, Você começou sua carreira na área de manutenção na Philips. Você poderia nos dar um overview sobre essa trajetória e principalmente como é que você fez essa transição entre trabalhar com engenharia e depois vir para a área de supply chain, uma empresa de embalagem, não é tão conhecido, Só quem é do setor acho que conhece bastante, quem não é, mesmo da área de logística, mesmo da área de supply chain, acaba deixando a desejar esse conhecimento que é tão importante aí para a área de embalagem. Legal, vamos lá. Então, eu comecei bem cedo, eu comecei aos 14 anos no programa do Senai de mecânica, e dali eu entrei na Philips como aprendiz, participei de um processo seletivo. Ainda tem isso, aprendiz hoje em dia? Tem, aprendiz. Na época eu entrei com 14 anos, agora são 16, A partir dos 16. Nem pode mais, Nem pode mais. É considerado infantil agora, Então, mas na época podia, então em 97. E aí em 98 eu entrei na Philips, no programa de aprendiz, manutenção. E aí fiquei por 3 anos, onde eu tinha quase certeza que eu seguiria a carreira técnica. E é bastante tempo, porque geralmente aprendiz não fica também tudo isso. É um aninho, tem que renovar contrato. Não, e até os 17 anos. E aí eu acabei me inscrevendo na engenharia. Falei, quero crescer em manutenção. Vou fazer engenharia. E aí, logo no primeiro ano de faculdade, surgiu a oportunidade de estágio na Bridgestone, na época, na área de compras. E eu falei, nem conheço o que é isso, Só li bastante, comecei a entender um pouco, falei, é uma área diferente, bem dinâmica. Eu recebi sábado aqui, falando de educação em compras 4.0, até um rapaz que ele falou que não existe faculdade de compras, Até porque hoje em dia já existe de logística, sim. A gente tem aquele tecnólogo e tal, compras ainda não, então são cursos de imersão, especialização, MBA, que exige que você já tenha trabalhado ou que já esteja num patamar maior. Tudo complementar. E principalmente nessa época, então, que você estava começando, compras, não tinha curso, não tinha nada, tinha que aprender fazendo. Exato. Então ali eu acabei topando trocar um emprego efetivo, mas numa área mais operacional, para um estágio em área administrativa e na área de compras, E me dei muito bem, tanto é que em menos de um ano já fui efetivado como comprador júnior ali na Bridgestone. E aí ao longo dos 7 anos seguintes, eu acabei mudando para Pirelli, entre Bridgestone e Pirelli no segmento automotivo. Eu passei por todas as categorias de compras, então, desde refeição, que o restaurante era autogestão na época, até
CAPEX, aí, investimento, aumento de expansão de fábricas, né? Depois disso eu acabei indo para a BASF, a maior indústria química do mundo. Passei por lá por 6 anos, tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos, me desenvolver ali muito na área de CAPEX, tive a chance de ser expatriado também, trabalhei 2 anos na Alemanha, então tive uma visão, né, um pouco mais... Conseguiu aprender alemão ou não? Cara, eu cheguei até o intermediário, mas é bem difícil, é bem difícil, é bem difícil. Mas eu não passava fome lá, dava pra me virar. E aí depois disso eu acabei topando um desafio na Ecolab, também química, fiquei lá por 3 anos, onde eu tive ali já um início de gestão um pouco mais agrupada, onde eu não tinha só algumas categorias, mas toda a área de compras, né, como uma função de head ali. Ecolab é água, né? Tem tratamento de água. Eu lembro porque eu entrevistei o Daniel Montagner e a gente falou exatamente isso, conheço desse... ele responsável, é o diretor de supply chain lá, sim, eu conheço bem ele. Então foi uma experiência excelente, acho que me desenvolvi ali, tive um time um pouco já maior e comecei a ter mais envolvimento com logística também, que ainda eu não estava tão exposto, né? Começou a pender ali pouco, a experiência, compra saiu um pouco do escopo e logística começou a entrar ali no... Exato. Aí foi ficando mais complexo, né? Mas foi na Ecolab que começou essa história da logística, não? Foi mais na Messer. Foi tá. na sequência disso, eu entrei na antiga Linde Gases aqui no Brasil. Ela foi adquirida por uma alemã chamada Messer. Ali eu tinha toda a parte de compras, também toda a parte de importação, exportação e também aí muito mais próximo na logística, aí um pouco até ali de conhecimento de planejamento. Então, ali que eu comecei a me desenvolver mais pensando como supply como um todo. Ficou mais generalista, né? Até porque você passou por compras, importação e exportação, que está dentro do supply chain. Exato. É todo o contexto logístico e principalmente, né, gases também, que é um tema bem diferente, assim, é bem específico também. Eu nunca entrevistei ninguém para falar sobre isso. Eu preciso convidar alguém também desse ramo para poder falar um pouco e conhecer um pouco mais. É um negócio muito interessante, porque tua matéria-prima ali, depender do tipo do gás que você quer como saída, é um ventilador aberto ali que puxa o gás, comprime e vai tratando ele para ter o produto final. Então é intensivo em capital e energia para fazer essa transformação. É muito legal. Vale a pena. Eu posso indicar alguém também. É bem legal. Bom, e aí depois desse período na Linde, eu acabei recebendo o convite na WestRock, onde eu tô há 4 anos, né? E lá eu iniciei como responsável por compras e comércio exterior, mas depois, logo no segundo ano ali, eu também fui agraciado aí com a confiança também do planejamento de papel. E também agora, mais recentemente, uns 2 anos, a gente criou uma logística corporativa. Então, hoje tem esses 3 pilares aí embaixo da minha responsabilidade. Excelente, até porque a WestRock foi fundada em 1942, pelo que eu vi. Se eu não estou errado, se eu pesquisei direitinho, né, ela traz soluções aí para a evolução da indústria de produção de papel, como você falou, design de embalagem e também, né, soluções para o varejo. Já que entramos nesse assunto, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da empresa também, produto, serviço, o que faz parte desse portfólio, até porque a gente entende que é uma empresa internacional. Existem diferenças da operação, por exemplo, fora do Brasil, que é no Brasil. O que a WestRock é hoje, principalmente no Brasil nesse momento? Bom, a WestRock ela é bem reconhecida no Brasil por entregar um produto de alta qualidade, tá? Vou até explicar o porquê. Ele tem uma resistência acima de todos os competidores do mercado. É uma caixa com uma resistência acima da média, né? É o segredo do negócio, é igual Coca-Cola, não pode contar com ninguém. Exato. Então, assim, né? Isso começa desde a nossa unidade florestal, então somos integrados, é uma cadeia integrada, então a gente planta, depois transforma em papel, né? Depois da colheita. Ou seja, desde a plantação já é o WestRock, então. Desde da melhoria genética da semente até a entrega da caixa de papelão. Então, são esses os 3 negócios da WestRock aqui no Brasil. Então, o negócio florestal, o papel, que a gente chama de High Perform, que é o nosso papel, e, finalmente, a embalagem com papelão do lado, né? Essa localização desse processo de plantar ali e tal, onde que fica aqui no... Santa Catarina e Paraná. Então, isso, é bem no sul, tá? Então, são 54 mil hectares e fica conectado ali a nossa fábrica de papel, tá? Então, logisticamente, estrategicamente montado. Falando um pouquinho ali do nosso negócio de embalagens, né, mais específico, então a gente fala que é uma solução de embalamento, não só a embalagem em si. E são basicamente 4 categorias de soluções que nós temos, né? Uma é o produto em si, como eu comentei, ele é realmente diferenciado, a gente tem patente de uma série de caixas ali, de modelos de caixa. Uma impressão exclusiva, que é aqui na América Latina, então só a WestRock tem um equipamento que a gente chama que é uma tecnologia de High Graphics, onde permite ali alta produtividade, caixas com grande volume, com uma excelente qualidade fotográfica ali de impressão. A segunda solução é a de supply,
Então, nós temos uma fábrica de soluções que fornece soluções de supply. Então, né, a gente até estava conversando que é subestimado a questão de embalagem. Então, a gente provê ali soluções de otimização de carga. Então, a nossa caixa ela pode entrar ali reduzindo o teu tamanho da tua caixa, do teu pallet, reduzindo o peso, reduzindo a área de estocagem. Como é que você convence, por exemplo, vocês convencem como empresa, né? Vai em alguma empresa oferecer o portfólio ali que vocês têm, como é que vocês convencem? Até porque a gente falou, essa parte de embalagem é muito subestimada pelas grandes corporações. Sim. Como é que vocês conseguem esse plano de convencimento e mostrar qual a importância que é você ter uma embalagem com qualidade, que se preocupa com essa qualidade desde a modificação genética, plantio e assim por diante, para chegar realmente ao produto final que vai fazer a diferença na operação? Então, nós temos, no Brasil, são mais de 1.600 clientes. Então, assim, temos inúmeros cases onde a gente consegue demonstrar os ganhos ali de... Convenço com números. Sim, além de ter esses ganhos, lógico, na cadeia de supply chain, tem a segurança do produto. Então, por ser uma caixa mais robusta e com desenho, né, um desenho mais ali que traz eficiência para a caixa, que traz mais proteção para o produto, a gente tem toda essa garantia ao longo da cadeia por onde ela percorrer, né? E qual que são os números da empresa hoje? Você falou, inclusive, tem Sul, Paraná, e a nível Brasil especificamente, escritório, quantidade ali de operações, a matriz e assim por diante, qual que faz parte aí de toda a operação da empresa atualmente? A WestRock, ela tem mais de 300 operações no mundo. A sede fica em Atlanta, nos Estados Unidos, exato. São mais de 50 mil colaboradores espalhados no mundo. No Brasil, são mais de 2.000. Temos 5 plantas no Brasil, então uma é a nossa planta de papel, que fica em Três Barras, em Santa Catarina, e temos 4 plantas de papelão do lado. Então é Porto Feliz, que é próximo ali de Sorocaba, que é a nossa planta mais nova, a planta de Araçatuba, também em São Paulo, Blumenau, atende ali mais o sul, né, em Santa Catarina, e a planta de Pacajus, que fica no Ceará, atendendo ali a região de Norte e Nordeste. Você especificamente fica onde? Eu fico no escritório corporativo em Campinas. Na verdade, assim, até pra fazer propaganda, a gente tem um modelo desde o início da pandemia chamado WFA, que é Work From Anywhere. Então, meu escritório, na verdade, é minha casa. Quando você tiver, tá trabalhando. Então, ali são mais de 300 pessoas que têm esse, eu chamar de benefício, que desde o início da pandemia foi mudado realmente o contrato de trabalho, migrando para esse modelo, onde o nosso escritório passou a ser um polo de encontro para permear a nossa cultura, ter as reuniões de time, mas o nosso trabalho é feito de home office. Eu perguntei porque eu tô vendo um movimento contrário agora, né? Inclusive, a gente tem muito se falado no mercado da Apple e várias outras empresas que querem que os funcionários retornem, mas tá tendo um pouco ali de resistência, porque eu acho que as pessoas acostumaram também. Esse Work Anywhere é ótimo, assim, eu acho que pros funcionários, para aqueles que conseguem, até porque já foi demonstrado que a gente consegue entregar, se não o mesmo, melhor, às vezes, trabalhando de casa, né? Porque esse programa é sucessivamente. Até que você falou durante a pandemia, eu gostaria de entender até um pouquinho. Eu sei que a WestRock, ela ajudou nesse processo de embalagem, né? Principalmente considerando cuidados de saúde com soluções para as vacinas de Covid-19, tratamento de diagnósticos, etc. Como é que foi esse momento, principalmente para vocês? Porque na época de pandemia você já estava lá, né? Você falou que passou aí 4 anos. E como que está, né, as operações da empresa aí no Brasil, principalmente considerando atualmente? Bom, a WestRock, ela é considerada, né, um ativo de essencialidade. Então, a gente atende vários segmentos ali essenciais. Então, para garantir a nossa operação, houve um cuidado muito grande, primeiro dentro de casa. Então, dentro de casa, foi uma das primeiras empresas a exigir e fornecer a PFF2 para todos os funcionários. Então, todos os cuidados ali, a gente foi acima do que foi determinado pelas referências ali, né, sanitárias. Então, o WestRock precisava garantir a operação nesse período. Na comunidade onde ela atua, então, perto de todas as fábricas ali, a gente entendeu o que era necessário. Então, foram doados ali mais de R$1 milhão em testes de PCR, naquele momento mais crítico que estava faltando teste. Então, a gente tinha e forneceu respiradores para UTI, máscara, luva, avental, totem, né, de álcool em gel. E além de tudo isso, a gente se juntou a vários clientes importantíssimos aí no mercado, como a Química Amparo, que é a detentora da marca IP. Então, ali a gente doou mais de 75 mil embalagens para embalar álcool em gel para distribuição em comunidades carentes. Mesma coisa com a Mantiqueira Alimentos, que a gente fornece embalagens
para ovos, então mais de 15 mil embalagens doadas, e essa embalagem era legal que ela foi feita em High Graphics, né, com essa tecnologia nova, e ela virava uma casinha de brinquedo para as crianças, então foi distribuída ali para algumas comunidades. Eu tenho 2 filhos, pô. Então a gente pode ver. Não, essa foi um sucesso e foi tudo doado. O Grupo Boticário, então, mais de 30 mil embalagens também para fazer a distribuição de álcool em gel. E por último aqui, né, a Unilever, mais de 45 mil embalagens também para transporte de álcool em gel. Você fala embalagem é tão importante. Para você ver, nada hoje em dia vai ser embalagem, né? Então mostra a importância que todos os produtos têm a embalagem, mas não só qualquer embalagem. A embalagem correta, a embalagem que realmente se preocupa, né, com o meio ambiente, embalagem que realmente está sendo considerada para ter uma acomodação que faça a entrega do seu cliente final, né, da melhor forma possível. Dando continuidade ao nosso tema principal, inovação na embalagem. A gente já falou até de inovação, né? Falou como vocês aplicam desde a matéria-prima ali, desde as pesquisas relacionadas a isso, resolvendo desafios com ciência e tecnologia. Eu sei que a WestRock, ela tem como tema, traga-nos os seus maiores desafios, que é importante. Como é que é aplicada exatamente essa tecnologia de ponta na empresa a fim de implementar soluções inovadoras em papel e embalagem para os clientes? Você deixou bem claro que a empresa, o diferencial dela é a qualidade dos produtos, é a parte gráfica, é você utilizar tecnologias que fazem a diferença no produto final. Não é à toa que você tem tantos esses clientes, e principalmente nesse momento, como a gente falou, de pandemia. Você citou diversos exemplos de clientes grandes, Grupo Boticário, Unilever, Química Amparo e assim por diante, que são empresas, grandes empresas que todo mundo conhece, que confiam no que vocês estão fazendo, né? Como que realmente vocês aplicam isso, como vocês colocam essa confiança à prova, entregando ali produtos com tecnologia de ponta. Nós temos uma estrutura robusta aí para pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? Então, quando eu comentei ali da semente, né, no nosso negócio florestal, a WestRock Brasil, ela é reconhecida globalmente como referência no melhoramento genético do Pinus taeda. Então, ali, acredite ou não, mas a gente já tem um ganho gigante em produtividade e também na qualidade da fibra longa que vai no nosso papel, né? Que aí acaba impactando no final ali, dando mais resistência no papelão do lado. Todos os papéis que vocês fazem vai para as embalagens de vocês, ou vocês também oferecem para a indústria como um outro negócio vendendo só papel? Nosso papel, a grande parte é a integração. Mas a gente exporta para o mundo inteiro esse high perform, tá? Então, lógico, ali, né, mais do que a metade é realmente integração na cadeia, alimentar essas 4 fábricas de papelão do lado, mas a gente acaba exportando. Então, né, até por cuidar também ali da parte de exportação, a gente exporta milhares de toneladas por mês. Então, são uma complexidade ali bem interessante, ainda mais atualmente com logística global colapsada. E... Como a gente falou de tecnologia, né, de ponta, quais são os tipos de embalagem, né? É papelão? Existem outros modelos também, ou só embalagem de papelão especificamente? A WestRock no Brasil, ela joga em papelão do lado, tá? Até entrando ali no que a gente... Nosso diferencial também em papelão do lado, eu comentei um pouquinho por cima ali da tecnologia High Graphics, é a única aqui na América Latina. E o que é a tecnologia High Graphics? Porque não adianta a gente falar agora, tem que dar uma explicação. Claro. Não, então, ela permite uma impressão, né, em 9 cores, então a gente está mais acostumado ali com a tecnologia pós-print. Que às vezes você passa o dedo assim e solta. E, na nossa não, tá? Não. Mas assim, a pós-print, realmente, ela é impressa depois, ali na fase da conversão, né? O pré-print, ele é impresso no papel diretamente. E depois que ele vai para onduladeira, depois que ele vai para conversão. Então é um equipamento extremamente sensível e com uma tecnologia muito grande, porque ele tem que, né, para dar aquela precisão da caixa no que está impresso, é muito crítico. Então, isso a gente faz. Isso permite o quê? Impressão de alta qualidade ali, fotográfica, em grandes volumes, tá? Então, é a única aqui na América Latina que permite isso, né? E ali, isso tá na nossa fábrica de Porto Feliz, que foi inaugurada em 2019, que é a maior fábrica do mundo de papelão do lado. Então, tá no Brasil, cara, o que nos dá muito orgulho. Ela tem uma capacidade ali, acho que vai, né, no ápice ali, vai exceder quase 36 milhões de metros mês. Então, é muito significativa, né? E aí, além disso, como inovação, a gente tem a fábrica de soluções que eu comentei anteriormente, né? Ilustrei bem ali a questão de supply, mas além de supply também, ela tem uma parte de automação. Então, a gente oferece, né, aí com praticamente uma consultoria e depois também implementação de equipamentos, fornecimento de equipamentos, desde tirar a caixa ali do pallet até a pôr o produto dentro dessa
dessa caixa com braços robóticos, então é alta tecnologia empregada com internet das coisas, né, o IoT dentro do cliente. Então, acho que é isso que a gente tem de inovação ali colocada no cliente hoje. E dentro do teu papel, inclusive, na empresa, até porque você falou que lá você entrou primeiramente como compras, depois foi para a área de supply. Eu gostaria que você pudesse até falar um pouquinho para a gente qual que é o seu papel dentro da empresa, principalmente, né, o que faz parte do seu escopo de trabalho para a gente entender, né, especificamente esses 4 anos de empresa, o que você está contribuindo exatamente através da sua experiência depois de passar por diversas outras empresas no Brasil. Bom, dentro do escopo da nossa área ali, são todas as compras, quase praticamente todas as compras da empresa, para todas essas unidades e mais o negócio florestal. Tem também, né, a logística corporativa e a operação até, principalmente da parte de papéis, então também tem um time operacional lá em Três Barras, cuidando do WMS, né, do armazém, almoxarifado, carregamento, descarregamento, importação e exportação. Então, por ter esses equipamentos que eu comentei de alta tecnologia, a gente tem um processo de importação nervoso ali com muitas spare parts. Exportação, então, né, hoje em dia, da forma como que a logística global está, a gente exporta ali centenas de containers mensalmente. O planejamento, então todo o planejamento ali, o S&OP, que foi harmonizado já, depois a gente pode cobrir um pouquinho isso, de todos os negócios. O que mais? O atendimento ao cliente, então do negócio de papel, então essa parte também tá sobre a nossa gestão. E aí, assim, meu papel hoje ali é mais como eu diria um facilitador. Eu tenho que manter, né, um ambiente de engajamento, sempre, né, no mais alto nível possível, e fazer ali, chamar de meio campo, né, com os stakeholders. Então, tem muita pressão hoje, né, não tô nem falando internamente, né, internamente também, mas o mercado, ele tá colapsado em alguns sentidos, né, então falta alguns químicos, por exemplo, caminhões, às vezes até a gente tem picos, né, de sazonalidade com altos e baixos. Principalmente para quem depende da China, a gente tá vendo lá, esses dias eu peguei aquele mapinha que mostra os containers, né, os que tá lá parado, nossa, parece, né, é assustador. Assustador. Você pode fazer até um exercício ali, né, tem vários aplicativos que você compara Santos, que no Brasil também nunca foi um bom exemplo nisso, mas você olha ali e olha próximo de Xangai, é assustador. E então, assim, esse papel de facilitador, eu tenho que manter o time ali ciente ou bem alinhado quais são os objetivos e todos entenderem que é o objetivo comum da empresa. E aí, com esses stakeholders, mercado interno e externo, tá bem alinhado qual que é a mensagem, o que a gente não pode falhar, né? Então, a gente tem que começar pelo que a gente não pode falhar e depois a gente faz melhoria, né? Para também não errar no básico. Então, acho que esse é o meu papel principal hoje. E quais são as ferramentas que vocês usam principalmente, né? Até porque a gente fala muito de tecnologia e inovação para a matéria-prima, para os produtos, para a área de operações, mas para a área de planejamento especificamente, que lida com compras, com exportação, planejamento de demanda, S&OP, assim por diante. Quais são as ferramentas que vocês usam? E principalmente qual é o grau de maturidade que vocês estão hoje, né? Falando de S&OP, que é o drive para o planejamento estratégico de acordo ali com o budget da empresa. Legal. O S&OP na WestRock, ele está num grau de maturidade, eu diria, bem alto já. Foi feito nos últimos anos um trabalho de harmonização através dos negócios. Então, como são 3 negócios, hoje a gente tem o mesmo S&OP rodando para tudo. Legal. E é um S&OP realmente estado da arte, eu diria, né? Ele nasce ali do Product Review, passa pela gestão de demanda, gestão de capacidade, reconciliação financeira, depois faz o consenso ali executivo, né? A reunião executiva, onde participa nossos maiores líderes da companhia, e o acompanhamento disso é feito de forma semanal pelo S&OE. Então, ele está num grau altíssimo, eu diria, e agora a gente está migrando, já começou de forma até global, migrando para o IBP. Sim. Então, para o Integrated Business Planning, onde novos elementos ali já vão se juntar. Já começou a implementação? Que eu sei que isso aí demora. Demora. A gente já começou. Ali, novos elementos vão trazer mais robustez, mais integração de áreas ali, como marketing, até que também acaba não entrando tanto como deveria hoje no S&OP, e vai deixar, com certeza, a nossa tomada de decisão ali mais assertiva.
Acho que outro diferencial que a gente tem, ou talvez não tão diferencial, mas está num grau de maturidade legal que eu gostaria de comentar, é a torre de controle, né? Então a gente tem uma torre de controle já, mais de 3 anos já, com tudo que tem de disponível aí, né? Rastreamento, ferramenta de otimização de carga, roteirização, e agora a gente está num projeto super legal. Que lida com a visibilidade, né? Você tem toda a visibilidade da operação inteira. Isso integrado, né, com toda a área ali de trato aos clientes, né, também de planejamento, né. Essa torre de controle é central, ela fica onde? Então, o time, ele fica WFA. Então, aquilo que a gente falou. Ele não fica em nenhuma unidade, tá? A gente tem pessoas... É engraçado que, assim, é uma torre que começou em Campinas, só que com o WFA hoje a gente tem integrantes dela do Sul, tem agora mais futuramente do Nordeste, tem do interior de São Paulo, tem de São Paulo, então tá bem ali diverso nesse sentido. Quantas pessoas que estão abaixo de você, assim, que faz parte do seu time? Porque você falou compras, né? Supply chain, importação e exportação. Sim, hoje somos em 110 pessoas, mais ou menos. É bastante gente. Sim. E tem muito orgulho de todos, tá? Então até eu falei ali de ser um facilitador, porque acho que a gente já chegou num grau de maturidade e confiança de um com o outro, que hoje anda sozinho, tá? Praticamente anda sozinho. Então é bem legal estar num grau desse de maturidade com o time. Sim, excelente. Até porque a gente falou até de qualidade e tal, a gente sabe que isso começa com pessoas, né? Isso tem feito cada vez mais diferença. Não é à toa que vocês estão num grau de maturidade do S&OP alto, como você falou, porque são as pessoas que fazem essa diferença e é como a gente sabe, faz isso acontecer do S&OP. Muitas vezes o S&OP ele não tem sucesso porque não tem as pessoas certas, né? Cada uma delas. Falando inclusive da criação do produto, né? A gente falou muito do produto, da qualidade do produto, né? E assim por diante, relacionado à embalagem. E a embalagem, né? Em todo o contexto, como a gente falou especificamente de qualquer produto disponível no mercado, ela representa um papel fundamental. Como que é feita as políticas de certificações, principalmente, né, relatórios que garantem essa conformidade, até porque você destacou que os produtos da West Rock exatamente são referência por usar tecnologia, por usar inovação, por ter, inclusive, tecnologias que é única aqui na América Latina. Como é que vocês garantem tudo isso? Como que funcionam essas certificações e os relatórios para garantir essa qualidade? Boa pergunta. As nossas florestas plantadas, elas são ali fonte de toda, né, da nossa matéria-prima ali para o papel. Então são fontes ali renováveis, biodegradáveis e recicláveis, né, o que é mais importante. A gente sabe que árvores e tal demora muito. Como é que vocês planejam exatamente isso? Porque, por exemplo, vocês vão utilizando, depois tem que replantar, sabe que vai demorar e até as próximas já estão ali determinadas. Como é que funciona esse planejamento todo para garantir, né, que isso aconteça? É muito a longo prazo, né? É muito a longo prazo, porque você tem ali, né, de eucaliptos a pinos, né? Eucaliptos ali, aí depende também da espécie, tudo, também não sou especialista disso, mas assim, isso varia, né, de 9 a 15 anos, tá? Para estar pronto para colheita, tá? E o Brasil, já te falo, ele é metade do que outros países, né? Dado também o nosso ambiente aqui que é propício para isso, né? Bem como também a tecnologia agro no Brasil. É muito pensamento a longo prazo. Por isso que eu falei, né? A questão de melhoria genética na West Rock, ela tá... Acho que são mais de 50 anos, tá? Eu tô falando o número aqui, mas eu sei que são décadas ali de desenvolvimento para chegar onde se chegou hoje. Então é muita confiança de que o negócio vai continuar e investir nisso, sabendo do benefício. E voltando então lá para certificações, né? Então, para tudo isso, a gente precisa ter, né, certificações provando essa gestão responsável e toda a rastreabilidade durante a cadeia. Então, a West Rock ela é duplamente certificada, ela tem o PEFC e tem o FSC, que é mais comum pra gente, né? Então, essas certificações, elas comprovam, né, que a empresa age de maneira ambientalmente responsável, também trazendo benefícios ali para o social e economicamente viável, né? Então, não faz sentido também fazer tudo isso sem dar lucro. Então, ela tem essa certificação dupla, né? E aí, ao longo de toda a cadeia, isso a gente mantém a rastreabilidade porque as nossas 4 fábricas que integram o papel também possuem essa certificação de rastreabilidade de cadeia de custódia do FSC. A gente faz esse cuidado desde ali da semente até a entrega para o cliente com essa certificação. Excelente. Você até falou de essa parte de responsabilidade ambiental, sustentabilidade. A gente sabe que muitas empresas hoje elas estão muito preocupadas, né? Faz parte já, o que é ótimo, né, do DNA de várias empresas. Tem empresas que já começam com esse DNA de sustentabilidade. Como é que vocês têm aplicado, né, isso, principalmente nas embalagens, se é algo mais sustentável, né, e principalmente aquelas áreas que a gente sabe que
não tem muito o que fazer. Por exemplo, quando se fala de logística, 70% do que é transportado no Brasil é caminhão. Não tem muito o que fazer, mas tem empresas que identificam, fazem essa mensuração e tentam fazer a compensação de CO2 e assim por diante, através de outras atividades, uma vez que ela só trabalha com transporte. No caso de vocês, são vários segmentos, né? Árvores, mas tem a fábrica, depois tem a entrega ali dos produtos. Como é que funciona exatamente essa parte sustentável de vocês, principalmente no produto final? Por si só, o nosso negócio no Brasil ele é extremamente positivo nesse sentido, tá? Por ter esses 54 mil hectares de floresta plantada, ela mesmo, por si só, ela sequestra gases de efeito estufa, né? Então, para você ter uma ideia, nem sei quanto tempo que a gente já tá falando, mas a gente tá, a cada minuto, eu queria só fazer a conta, mas a cada minuto ela retira 1 tonelada da atmosfera e esses gases de efeito estufa. Então, né, esse tempo aqui que a gente falou, aí com certeza mais de 30 minutos já saíram mais de 30 toneladas de gases de efeito estufa, o que é bem legal e nos traz um orgulho muito grande disso, né? Por ter um propósito, né? Quantos hectares você falou? 54 mil hectares. Eu não sei o que isso representa, assim, Cara, é muito olha, fora da minha cabeça. Salvo engano, essas florestas, elas cortam entre Paraná e Santa Catarina umas 20 cidades, tá? Eu tive algumas oportunidades já de visitar e, assim, em alguns momentos você sobe e vê na montanha, você vê só floresta, só eucalipto, só pinos, até é muito bonito, cara, muito bonito, né? Além né, do cuidado com toda essa reserva, então, cuidado com a biodiversidade ali, nascentes, então... Tem que torcer para as operações de vocês crescer cada vez mais, até para vocês pegar mais espaço, plantar mais ainda e tá contribuindo aí, como a gente falou, com o meio ambiente. É muito legal, muito interessante ver isso, é apaixonante até. E além de ter essas fibras virgens, a gente também trabalha com as fibras recicladas, né? Então, anualmente a gente transforma aí, né, de volta para o papelão do lado, mais ou menos 95 mil toneladas de aparas, de forma ali, né, comprando dos aparistas também, tomando todo o cuidado. Vocês têm alguma coisa relacionada à reversa, não, dessas embalagens? Então, é exatamente isso, tá? Então a gente tá lá, nós somos signatários disso também, então a gente cumpriu o nosso papel e essas 95 mil toneladas de aparas já dão conta disso, né? Além disso, né, entrando até um pouco casando sustentabilidade com logística, né? Então, né, comentei que esses 1.600 clientes, a gente tem inúmeros cases onde a gente reduziu a emissão de carbono, colocando mais carga dentro do caminhão, dado as soluções e a nossa maior resistência da caixa, né? Eu já tive em operações que eu tinha que colocar 2 caixas dentro, assim, para poder ter um pouco mais de segurança. Não, então, isso não acontece. Até porque, assim, até numericamente foi legal que você falou isso, mas a nossa caixa ela é até 18% mais resistente do que do nosso melhor competidor no Brasil. Então, 18% é muito, né? Então, por isso que a gente pode trabalhar com caixas com uma menor ali gramatura. Eu vou começar a prestar atenção agora. Tem a marca da WestRock na caixa? Não, é específico do cliente? Tem. Não. Assim, lógico, não são todas que tem, aí depende também do acordo com o cliente, mas normalmente embaixo ali você tem o logo da WestRock e em qual fábrica que ela foi produzida. E aí eu vou ver o logo lá e vou falar, essa aqui é a WestRock. Já entrevistei o Vinícius. Pois é, obrigado. Bom, e aí até durante esse processo produtivo também, a gente tem metas ali extremamente agressivas de redução de consumo de água, eficiência energética. Nossa própria operação, então, a gente toma muito cuidado ali com redução mesmo de rodar com caminhão. Então, a gente tem um programa de logística colaborativa, por exemplo, né? Então, a gente circula mais ou menos 300 caminhões dia, 300 a 400, a depender do dia, tá rodando em nosso nome, abastecendo o cliente. Mas é fácil, embalagem de papelão é fácil ser transportado, né? Até porque ele vai fechado, bem embaladinho, não é? Ah, mais ou menos, porque a gente tem que tomar muito cuidado também, porque no final do dia a gente tem que cuidado com a ocupação, né? Ela não é tão pesada, então a gente tem que garantir a maior ocupação possível dentro do caminhão. Isso é um dos trabalhos que a gente reduz ali, né? Menos caminhões rodando, transportando mais, então é um cuidado que a gente tem. E o colaborativo é o seguinte, a gente tem os fretes retorno, né? Os famosos fretes retorno. Às vezes voltam vazios, né? Em distâncias grandes, então a gente está buscando clientes, até parceiros, onde a gente tem casado ali nossa rota, né? Nossa rota de frete retorno, onde tem reduzido o frete no final do dia, porque você, quando garante o frete retorno para um transportador, você reduz o frete como um todo e reduz também caminhão na rua. Então é menos CO2 ali, é menos emissões, né? Então isso tem tido uma pegada grande do nosso lado.
Excelente. Acho que a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né? Acho que você falou até um pouquinho relacionado a clientes, relacionado a cases, relacionado a essas grandes empresas que confiam exatamente naquilo que vocês fazem, né? Você deu o exemplo do Boticário, Unilever, Química Amparo e várias outras empresas. Eu gostaria que você pudesse até, para falar um pouquinho para a gente, aos clientes, aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouco mais da WestRock, o que eles precisam fazer, como é que entra em contato, você passar realmente todas as informações necessárias para que a gente tenha a certeza de garantir a sustentabilidade, de garantir todo esse contexto relacionado a ambiental, né, para as empresas que querem ajudar ainda mais e ter um produto de qualidade. Não, legal, obrigado pela oportunidade. Então, assim, no próprio site da WestRock Brasil, você tem todos os canais ali. Eu também podem me usar como um canal dentro do próprio LinkedIn ali, me acessar, eu faço a ponte com isso, né? Então, para quem está buscando ali ganhos logísticos na cadeia, com eficiência, com poder reduzir um pouco a gramatura, inovação dentro dessa caixa para trazer mais robustez, mais segurança para o produto, aplicando a tecnologia High Graphics também, como eu comentei, onde única, que você pode tirar até a embalagem, até esqueci de comentar. Tem que falar mais vezes, sempre falar única, não, até para, né? Vai por osmose. E assim, ela tem uma caixa assim que o High Graphics ele permite também o Chef Red Packaging. O que é isso? Ele não precisa de uma embalagem secundária. Ele pode sair do caminhão e ir para a gôndola. Você já destaca ali, tem abertura, já pode ir pagando. Ou você monta ilhas com ele, porque já é uma caixa bonita, bem apresentável, chama atenção, então causa uma boa impressão ali. Quais são os diferenciais da gramatura? Como é que você identifica ali a gramatura correta, dependendo do produto? Cara, então, isso aí já é um pouco mais técnico. Você realmente precisa ter, né, teste por compressão. Você pode pegar uma caixa no mercado e fazer, né, apertar ele ali, você já vai ver quando uma caixa é melhor, ela vai resistir. Uma caixa menos ali resistente, ela vai começar a empenar, vai começar a dobrar, e é isso que acontece quando tá no caminhão, né? E aí acaba tendo perda no processo por mau dimensionamento ou por uma caixa de má qualidade. Excelente. Para finalizar, eu gostaria que você até pudesse falar um pouquinho pra gente, né, relacionado a você. A gente falou que você é responsável por compras, comércio exterior, importação e exportação, parte supply chain, né? Ou seja, tem diversas pessoas aí que estão contribuindo com o crescimento da empresa dentro da sua equipe, mais de 100. Você poderia falar um pouquinho para a gente exatamente sobre você mesmo especificamente, como é que você tem conseguido, né, garantir esse equilíbrio, trabalho, vida pessoal, você tem conseguido ser criativo com o seu tempo até para poder estar sempre ali melhorando e entregando cada vez mais relacionado à sua performance. Legal, não, obrigado. Bom, então, acho que assim, muito foco, pragmatismo também, foco em simplificação de processos. Então, a gente já está num mundo muito difícil, complexo para lidar com atividades que não agregam valor. Então, acho que fazer uma avaliação do que agrega e o que não agrega é o primeiro passo para você poder estabelecer a tua rotina. Papéis e responsabilidades claros ali com o time, então isso tira um pouco de distração do teu dia e aí você vai poder, né, ser mais produtivo. Na vida pessoal, bom, eu tenho um filho de 7 anos que conta muito comigo e eu conto muito com ele também, minha esposa a gente é mais de 20 anos juntos. Trabalhando de casa. Então, trabalhando de casa, eu ia comentar, então, o WFA, ele proporcionou também até dar valor a coisas mais simples, porque só de que eu salvei de estrada, de rodar todos os dias, assim, 3 horas por dia. E algo bacana que a gente costuma falar, né, que antigamente o seu colega de trabalho não sabia quem era teu filho, tua família, não sabia nem que você tinha cachorro e tal. Então, é algo que nessa parte online, né, pandemia assim por diante, a gente passou a conhecer muito mais quem é a pessoa que trabalha do nosso lado, né, e assim por diante, e isso acaba criando, né, um senso de equipe ainda maior. Sim, então, e aí, né, no lado pessoal também, ter válvula de escape. Então, né, seja brincar com o filho, leitura, o que seja, você tem que ter cozinhar, você tem que ter um tempo para você para fazer isso, né? E aí você comentou de home office, que o pessoal acaba conhecendo, mas então é engraçado que muita gente tem trazido problemas, né? Ou que é frio, que é distante, que perde sinergia. Acho que tem que ter um balanço, né? Até como a forma como você usa o home office também, de ter o trabalho mais um pouco ali integrado com a tua casa e levar um pouco da tua casa pro trabalho também, eu acho que isso te ajuda a fazer diferença e integrar mais o time também à distância, não tem problema, pode tirar muita coisa boa disso. Excelente, Vinícius, essa foi minha última pergunta, né, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da WestRock, principalmente falar um pouquinho sobre tecnologia, como a gente falou, né, tecnologia, inovação aplicada aí à embalagem, né, eu gostaria que você pudesse, para finalizar,
deixar seus contatos e fazer pra gente as suas considerações finais. Legal. Bom, pode me acessar aí via LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn hoje é o melhor canal para mim. Também tem um e-mail da própria, um e-mail corporativo, principalmente quem tiver aí com volume para fazer colaborativo. A gente está buscando parceiros para isso. Então é vinicius.pineda@westrock.com. O GuiaCast teve a honra de receber, como falamos, Vinícius Pineda, né, que é diretor de Procurement e Supply Chain na WestRock, onde falamos sobre o tema inovação na embalagem, resolvendo desafios com ciência e também tecnologia. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Eu sou o Rodilson Silva com Vinícius Pineda, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.